Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Chegamos ao último dia do mês, mais ou menos, né? Porque hoje é o penúltimo, mas a gente dá um truque, porque eu prometi que todo final de mês eu traria os melhores filmes que eu assisti e eu vou mostrar pra vocês os melhores filmes que eu vi em agosto. Porém, atentem-se, eu não vou falar de filmes que foram lançados obrigatoriamente em agosto e nem de filmes que são obrigatoriamente de 2018. Então são os filmes mais legais que eu assisti, os que eu acho que vale a pena recomendar por algum motivo. Eu assisti muita coisa ruim também, mas eu gosto sempre de trazer para esse canal as coisas que eu realmente acho boas. Eu gosto de enaltecer o que é bom. As coisas que eu não gostei, que eu achei que foram irrelevantes, eu prefiro me abster, eu prefiro não comentar. O primeiro filme que eu quero falar pra vocês é um filme que foi uma indicação de um inscrito, que é o Leonardo Claudiano. E é um filme chamado Medianeiras, que é um filme de 2011, argentino, com a direção do Gustavo Tareto. Acho que eu era a única pessoa que não tinha assistido esse filme ainda, porque eu postei no meu stories logo que eu acabei de assistir, todo mundo se manifestou falando que gostou muito. Ele vai contar a história do Martin e da Mariana, que são dois solitários. Eles moram praticamente num prédio encostado no outro, em Buenos Aires, e eles nunca se encontram. E aí esse filme vai narrando a história de um, a história de outro e as convergências que podem ter ou não ao longo da história desses dois personagens. Vai falar um pouco desse vazio que a gente vive nos tempos de hoje, né? Porque a gente tá muito acessível a tudo por conta das redes sociais, mas ao mesmo tempo a gente não tá presente em nada. Então ele fala desse fio que conduz a gente ao outro e ao mesmo tempo esse vazio infinito que fica dentro da gente e dessas relações contemporâneas. A maneira como o roteiro conduz a gente é muito gostosa, eu achei muito deliciosa a narrativa. É uma história que tem pinceladas de drama, pinceladas de comédia, um final surpreendente, ao meu ver, super delicioso também. É com dois atores, a atriz chama Pilar Lopes de Ayala e o ator é o Javier Drolas. E eu gostei muito da atuação dos dois. Então, se você é uma pessoa que estava escondida no meio das cavernas, igual eu estava, e não tinha assistido esse filme, essa aqui fica a minha indicação. E muito obrigada, Leonardo, pela sua recomendação. Foi um dos primeiros filmes que eu assisti esse mês. Eu vou falar pra vocês agora de dois filmes que eu assisti na Netflix. Um eu gosto muito e o outro eu não gosto tanto. E aí eu vou dar uma quebra naquele contrato de não falar de filmes que eu não gosto tanto, mas tem um motivo. A Sociedade Literária e a Torta da Casca de Banana, que é um filme que é uma produção original Netflix. Esse filme é baseado num romance epistolar da Mary Ann Schaffer. Eu recebi a notificação da Netflix falando que esse filme tinha tudo a ver comigo, porque se falava de uma sociedade literária, então Netflix está vigiando os meus passos. Eu assisti justamente por falar desse mundo da literatura. Vai contar a história de uma moça que é escritora e que ela recebe uma carta misteriosa de um grupo que faz parte de uma sociedade literária numa cidadezinha bem pequenininha ali da Inglaterra. Ela resolve viajar para essa cidade para investigar o que estava acontecendo, que grupo é esse, as histórias desse lugar. Particularmente, eu não gosto muito desse tipo de filme. Por quê? Porque ele é um filme absolutamente previsível. Quando você começa a assistir o filme, você já sabe tudo o que vai acontecer. É aquela história bem clássica, o roteiro bem clássico. Vai ter a história lá do romance do casal que se encontra. Enfim, tem todos aqueles clichês. Ele é um filme leve, gostosinho pra você assistir num sábado à tarde, num domingo à tarde. Tipo aquele filme A Livraria que eu recomendei o mês passado. É meio por aí. É um filme arroz com feijão, trivial, sabe? Ele não vai te provocar em nenhum dos seus sentidos, não vai fazer você questionar o seu pensamento em relação à sociedade, como o filme que eu vou indicar agora faz, que chama My Happy Family. Gente, esse filme também é uma produção original da Netflix e eu fiquei chocada como que a Netflix finalmente fez uma coisa boa. Claro, a Netflix faz algumas coisas boas, mas esse filme realmente é muito bom. Esse filme é um filme da Geórgia, ele é de 2017, se eu não me engano ele estreou no final do ano passado no Festival Sundance. E a direção é de uma mulher que eu não vou saber falar o nome dela, que é Nana alguma coisa, que eu vou escrever aqui na tela pra vocês. Ele vai contar a história de uma mulher, que é a Manana,
que ela mora na Geórgia. A Geórgia é um país que ele é localizado ali na Europa Oriental. Ela mora numa casa com toda a família dela, com a mãe, com o pai, com o marido, com os filhos, os namorados dos filhos. É aquela família bem grande, assim, sabe? Que mora todo mundo junto na mesma casa. E o filme vai contar a história a partir do momento que essa mulher, ela resolve ir embora dessa casa. Para aquela família, a atitude dessa mulher de sair daquela casa, de sair para ter a própria vida dela, viver sozinha, é muito impactante, porque eles têm um pensamento super conservador, eles não aceitam de jeito nenhum que essa mulher vá embora. Então a gente vai acompanhar a jornada dessa mulher que está indo embora da casa dessa família dela. Só que o mais interessante nesse filme é que a gente vê todo o filme a partir do ponto de vista dela, porque a câmera o tempo todo tá filmando todos os passos dela, como se estivesse aqui na nuca dela filmando, sabe? Então a gente vai ver toda a história a partir do ponto de vista dela, mas nem sempre ela tá como a protagonista da história, porque a gente vai ver como que essas relações entre os familiares refletem na condição dela daquele momento. A gente não vê uma mulher que é romantizada, ela não sofre nenhum tipo de culpa, muito pelo contrário, ela vai perceber o quanto que a vida dela vai mudar depois que ela vai embora dessa casa e quais todas as possibilidades que ela tem de vida ainda. E ele não é um filme óbvio. Eu acho um filme muito interessante pra gente observar, né, como espectador, como que uma sociedade que é extremamente patriarcal, machista, como que essa sociedade ofusca uma pessoa, ofusca uma mulher, ofusca os sonhos e as individualidades de cada pessoa. E é muito legal porque essa mulher que tá indo embora dessa casa, ela já não é mais uma jovenzinha, ela já tá ali por volta dos seus 50 anos, o que é muito mais impactante. E tem um final bem agridoce e você não tem respostas prontas. Ele é um filme para você pensar, para você questionar, com atuações potentes, com essa mulher, a atriz que faz, que eu não peguei o nome dela, ela é uma atriz incrível, então eu acho que vale muito a pena assistir esse filme, gente. Tá na Netflix e tá muito fácil de assistir. Saindo um pouco desse universo Netflix, eu vou passar agora para um filme nacional chamado Aos Teus Olhos, que é um filme que estreou agora em 2018 e a direção é da Carolina Jabor. Aos Teus Olhos é com o Daniel de Oliveira e, como sempre, eu acho que ele é um ator bárbaro dessa nova geração aí, nem a nova geração, mas né, ele deve ter aí a minha idade, seus 30 e poucos anos. Esse filme vai contar a história de um professor de uma escola de natação, uma escola que tem vários esportes ali, e ele de repente é acusado de pedofilia. Ele é acusado por um dos alunos dele que é uma criança, então a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. A gente vai começar a ver, através dessa história, um linchamento virtual que vai acontecendo, porque os pais dessa criança acabam espalhando a história num grupo de WhatsApp, e aí começa a ter vários linchamentos virtuais, e a gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo, qual que é a verdade, o que não é a verdade. Esse filme ele é muito atual, porque embora a gente nunca deva culpabilizar a vítima, a gente tem sempre que atentar aos fatos e investigar para saber qual que é a verdade ou não do que está sendo anunciado na internet, né? Isso vale para tudo, mas a gente tem mania de ver a primeira notícia e já sair apedrejando as pessoas, e a gente esquece que tem uma pessoa ali por trás do que aconteceu, que tem um ser humano, que mesmo que essa pessoa tenha cometido um erro, ela tem o direito de se defender, e o filme ele vai falar sobre isso. Eu tenho as minhas ressalvas em relação à escolha da direção com a câmera, porque a diretora ela sempre vai filmar os personagens meio que pela metade do tronco para baixo dos personagens. Ela opta por cortar as pessoas muitas vezes, absolutamente consciente isso que a diretora faz, porque é como se fosse só uma parte da história que a gente sabe. Mas me incomodou um pouco a escolha disso ser praticamente 100% do filme. Outro filme que eu assisti que pra mim foi... Eu não botava fé, gente. Eu não botei fé porque eu vi a Luli comentando numa live sobre esse filme e não me interessou, mas é um filmaço que eu recomendo pra caramba, que é o Tully, que tem gente que fala Tully, que estreou esse ano em 2018, com a direção do Jason Reitman, e a atriz principal é a Charlize Theron. Vai contar a história de uma mãe que ela tem 2 filhos já que estão ali por volta dos seus 6, 7 anos. Ela é casada
e ela tá grávida do seu terceiro filho. A gente vai acompanhar a história dessa mãe que tá quase nas últimas semanas de gestação, então ela tá assim puro bagaço, né? A mãe que tá toda inchada, não tem ânimo pra nada, que tá quase parindo. E esse momento que essa criança nasce, como que vai ser esse período dela cuidar dessa criança? Então a gente vai ver uma mãe que tá totalmente desgastada, provavelmente ela não queria ter esse filho, veio sem ela planejar, ela já não tá mais com paciência, ela tá no momento da vida dela que ela queria estar fazendo outras coisas, que ela já tinha uma dinâmica de vida e ela vai ter essa criança. A gente vai ver a maternidade real, da vida real, e vai discutir a relação de como que essa mãe vai cuidar dessa criança, e a família propõe para ela que ela tenha uma babá, vai cuidar dessa criança no período noturno para que ela possa dormir e descansar. Só que tem um plot ali no final que é bem surpreendente e eu não vou contar porque senão vai acabar a surpresa. É um filme maravilhoso, minha gente, a atriz tá maravilhosa, eu gostei muito da maneira como a história é contada, maternidade real, vida real, acho que é importante a gente ver essas histórias reais e pra gente ver que as mulheres realmente precisam de muito amparo nesse momento, de muita ajuda e que não é fácil. Eu assisti um filme que eu acho que esse foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir, é mais a cara da Tatá, sabe? Que é o filme chamado Severina. Ele é um filme que ele foi filmado no Uruguai com 2 atores argentinos e com a direção de um brasileiro que é o Felipe Hirsch. O Felipe Hirsch, ele é um diretor de cinema, mas ele é muito conhecido como diretor de teatro, dramaturgo, e eu já assisti algumas peças que ele dirigiu, eu acho ele bárbaro. Se eu não me engano, ele que dirigiu a Fernanda Montenegro na leitura de Hilda Hilst da Flip. Esse filme foi o primeiro filme que eu vi de direção dele. Tem 2 atores principais, que é a Carla Quevedo e o Javier Drolas, que é o mesmo ator do Medianeiras, que eu falei lá em primeiro lugar nesse vídeo. Vai contar a história de um cara que é dono de uma livraria, mais uma vez esse universo da literatura, e é uma livraria que tem ali alguns encontros semanais com um sarau, que tem leitura de histórias ali, ele reúne algumas pessoas, mas a gente vê que essa livraria é meio caída, que quase ninguém vai ali, não porque a livraria é ruim, mas porque eles discutem isso no filme, né, porque as pessoas não leem quase, então é um negócio que praticamente existe ali pelo amor dele à literatura. E aí aparece a personagem da Carla Quevedo. Ela é uma ladra de livros. Ela vai um dia aparecer nessa livraria e vai roubar um livro. E aí começa toda uma história, e é a história dela com ele, que é o dono da livraria. É um filme de uma poesia, de uma delicadeza, que vai falar da relação de pessoas que são completamente apaixonadas pela literatura, pela arte, e que são ao mesmo tempo pessoas solitárias. E à medida que eles vão se conhecendo, essas 2 pessoas que são solitárias, esquisitas e misteriosas, a gente vai entendendo como que um vai se amalgamando no outro, e é bonito de ver a história desses 2 personagens. E a música é maravilhosa nesse filme, a direção de arte é maravilhosa. Queria muito que vocês assistissem, é um filme belíssimo, e a gente ainda vai ver um filme que é com uma produção toda latina, né? Uruguai, Argentina e Brasil. Vamos enaltecer os nossos artistas, as nossas produções, eu sempre falo isso. Gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Me contem aí quais foram os filmes que vocês assistiram esse último mês, se vocês assistiram algum desses filmes já que eu assisti. Vamos conversar sobre esses filmes, vamos conversar sobre cinema. Me deixem dicas, porque eu adoro receber dicas de vocês. Me sigam lá no Instagram, se vocês ainda não estiverem me seguindo. Um beijo imenso pra vocês. Até a próxima e tchau!